Você acha que é inteligente o concurseiro dar tiro para todo lado? Ou você acha que você tem que focar mais ou menos numa linha? Porque você, eu não sei se foi foco ou foi tipo assim, a vida foi levando você passou em concursos policiais. E como é que foi essa questão aí? Por que você escolheu esse ponto? Como é que é isso? Então, falando da primeira parte da pergunta, eu não acho inteligente a pessoa sair dando tiro para todo lado. Aliás, eu acho uma furada. Porque são disciplinas diferentes para as áreas. Então, como que você vai estudar tudo e ficar muito bom em tudo para poder ser aprovado? É difícil. Então, assim, concentra pelo menos em uma área. Né? Dentro da área policial, por exemplo, tem diversos concursos. Dentro da área administrativa, dentro da área de empresas públicas, dentro da área dos tribunais, dentro da área... Né? Então, assim, tem diversas áreas e dentro de cada área tem diversos concursos, diversos cargos. E aí, dentre esses concursos, você pode ver os mais semelhantes. Os critérios para você escolher entre um ou outro seria, é mais fácil ou aptidão? Qual que seria o critério para o cara escolher? Não, beleza, eu vou seguir isso aqui, essa trilha. Isso é muito pessoal. Tem gente que escolhe pelo salário. A maioria das pessoas fazem isso. Só que, assim, inicialmente você pode até escolher pelo salário, mas em algum momento, para você, se for algo que você não gosta de fazer, você vai ter que se animar de estudar para outra coisa, porque senão a sua vida vai ser difícil. O trabalho vai ser um lugar que você não vai gostar tanto de ir, que vai ser meio penoso. Então, eu sempre falo, escolha uma área que você minimamente acha que vai gostar. Por exemplo, a área policial, você tem que ter minimamente uma aptidão. Se você for só pelo salário, não vá. Não vá. É cansativo fisicamente, psicologicamente, demanda muito, sabe? Então, tem o risco. Então, se você não tem esse perfil de trabalho externo, de trabalho investigativo, de ter que lidar com todo tipo de gente e com todo tipo de situação, se você não tem esse perfil, não preste concursos policiais. Tem área administrativa, tem concurso de bancos. Gente, tem tanta opção. Então, foque numa área, porque daí, entre as áreas, você pode escolher lá, ver quais os concursos que estão para sair. E aí você analisa o edital desses concursos, vê quais matérias são semelhantes, se você consegue encaixar no seu ciclo de estudo. Ou estuda as matérias em comum. Aí, quando tiver perto de sair o edital de um desses concursos, você foca nas matérias que faltaram e mantém as outras só a nível de revisão e bateria de questão. Então, tem toda... O legal, assim, uma coisa que eu quis deixar muito clara lá no guia, a forma como eu escrevi ele, foi como se eu estivesse conversando com o aluno. Legal. Não é uma coisa jogada, assim, de tópico. O guia, cada capítulo dele são 22. E eu escrevi como se fosse um bate-papo, uma conversa, para ficar bem claro o que eu estou explicando lá. E porque, assim, ao mesmo tempo que eu ensino, eu faço de uma forma que eu induzo a pessoa também a pensar, a raciocinar, a entender a rotina dela, as escolhas dela, as aptidões dela, para poder pensar ali o que ela vai fazer, como ela vai estudar, o que ela vai escolher. Porque isso influencia. Como é que ela vai parar para prestar atenção na parte emocional dela e resolver isso. No guia, inclusive, tem até capítulos que explicam a parte da prova discursiva, como que você pode estudar para a prova discursiva. Então, ele é bem completo. E eu faço de uma forma, até lá no início, quando a gente falou do estude sozinho, para que a pessoa desenvolva essa habilidade de raciocinar sozinho. Não só sobre as disciplinas e o conteúdo programático, mas sobre as escolhas dela, sobre o planejamento dela, sobre isso. Que o estudo sozinho tem muito isso. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se esforça para pensar, para raciocinar, mais rápido no pensamento a gente fica, mais inteligente a gente fica, né? A gente começa a entender as coisas muito melhor. E lá no guia, eu fiz ele de uma forma para induzir isso, esse pensar. A pessoa não pode simplesmente entrar... Claro que o salário pode atrair, mas ela não pode simplesmente assim, beleza, isso aqui tá pagando 15 mil, então eu vou nesse aqui. A pessoa tem que entender também a questão de aptidão, se ela vai dar conta, se o edital já é uma parada que ela vem estudando
há algum tempo, isso pode facilitar também o processo. E não abrir mão de outras oportunidades que também, às vezes, não tem o salário que atraia tanto, mas ele consegue ali ter um desempenho melhor, ficar mais bem classificado, né? Então, você tem que realmente parar para pensar. E uma coisa que você falou que é interessante sobre a questão psicológica, claro, quando você fazia a mentoria, você ajudava muito, né? Tipo, às vezes até pegando na mão, olha, hoje você faz isso e tudo, você dava a sua mentoria ali do seu jeito. Mas você acha que é interessante a pessoa fazer essa análise do tipo assim, cara, será que eu tô bem de forma familiar, com os meus amigos, com o meu hobby, com o meu corpo? Então você acha que é interessante o cara cuidar, arrumar o quintal, o jardim primeiro, para depois virar um concurseiro, ou pode fazer ao mesmo tempo, procurar psicóloga, como é que é? Muitas vezes, eu não acho necessário você ter que organizar a sua vida 100% para poder estudar, porque a gente não consegue organizar a nossa vida 100% nunca. Eu que eu digo. Esse negócio zen, na internet, tipo assim, vida equilibrada. Meu 50 já é 100%. Não sei de quem, a minha não é. Vendem isso daí. Não. Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou dizer o seguinte, é possível você buscar um bem-estar. Isso eu acho muito fundamental, que você busque um bem-estar na sua vida. Uhum. Só que esse negócio de equilíbrio em todas as áreas da vida depende. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, de estudar, de trabalhar, de fazer minhas coisas, de acontecer. Eu dedico muito mais tempo da minha vida para fazer isso do que para fazer qualquer outra coisa. Mas assim, essa sou eu, porque isso me faz feliz. Isso me dá bem-estar. É óbvio que eu tenho tempo de fazer atividade física, que era uma coisa que eu não gostava, que eu tô aprendendo a gostar, porque me dá energia para quê? Para fazer o que eu mais gosto. Uhum. Então, me alimentando melhor, porque eu sofro de enxaqueca, justamente que eu acho que é porque minha mente é